Graça e paz em Jesus a todos. Estamos aqui de volta em nossa terceira parte de nossa primeira aula de família cristã, onde nós estamos falando aqui sobre o casamento e suas metáforas em continuação. E vamos estar aqui analisando a primeira metáfora dentro deste nosso contexto. Uma metáfora do casamento. Uma conta bancária. Uma conta bancária. O casamento pode ser comparado a uma conta bancária. Precisamos depositar mais do que sacamos. Se tentarmos tirar da nossa conta mais do que depositamos, iremos à falência. Perderemos o crédito e nosso nome irá para o rol dos devedores. Assim também é o casamento. Precisamos investir mais do que cobramos, elogiar mais do que criticamos, amar mais do que exigimos ser amados. É tolice pensar que duas pessoas são automaticamente felizes. A felicidade não é automática, mas um alvo a ser perseguido com muito trabalho, esforço e dedicação. Tem de haver dedicação. Concordamos com Thomas Alva Edison quando diz que nosso sucesso é construído de 10% de inspiração e 90% de transpiração. Aquela ideia de que duas pessoas se casaram e foram felizes para sempre é uma utopia, é um sonho. E um romantismo inocente. Isso não passa de mito. Todo casamento é um campo a ser cultivado. Tem que ser cultivado, regado. Todo casamento precisa de investimento e renúncia. Não há casamento perfeito, nem casamento ideal. Não existe essa ideia de duas pessoas completamente compatíveis. Isso aí é uma utopia. Duas pessoas completamente compatíveis. A alma gêmea, um casamento feliz, é construído com inteligência, dedicação e esforço. Outra ideia que precisamos desmistificar é aquela de duas almas gêmeas. Já falei. Essa ideia é irreal, portanto, inexistente. Não existe esse negócio de duas pessoas serem o reflexo uma da outra. A Bíblia não ensina isso. O casamento é uma união de duas pessoas distintas e diferentes para um propósito comum. São duas pessoas que vêm de famílias diferentes, de culturas
diferentes, com opiniões diferentes, com gostos diferentes, que se unem para formar uma só carne. Para que essa união se torne harmoniosa, é preciso fazer constantes investimentos. É necessário manter sempre um saldo positivo no relacionamento conjugal. Saldo positivo. Vamos continuar. Há pessoas que cobram muito e nunca oferecem nada. Esperam muito do cônjuge, mas dão pouco. São verdadeiras sanguessugas e parasitas no casamento. Exploram o cônjuge e tiram dele tudo o que podem, mas nada oferecem em troca, a não ser incompreensão e intolerância. Não é esse o projeto de Deus para o casamento. Não é esse. Há outras pessoas que buscam o cônjuge ideal para o casamento. Isso também é um mito. Não existe essa pessoa ideal. O negócio não é procurar a pessoa ideal, mas ser a pessoa adequada. O problema não é o outro, sou eu. Quando falo em procurar a pessoa ideal, estou dizendo que eu já sou a pessoa perfeita e que o outro é que precisa mudar. Isso é um engano, um ledo engano. Casamento é um ajuste constante de duas pessoas diferentes. São como dois rios que unem suas águas no mesmo leito, mas jamais perdem sua individualidade. Os cônjuges são como as águas dos rios Negro e Solimões. Depois dá uma olhadinha, pesquise, olha lá, ok? Embora se unam no mesmo leito, conservam seus diferentes matrizes. Todo casamento precisa trabalhar duas áreas vitais: renúncia e investimento. Sem esses dois ingredientes, não há casamento feliz. Sem renúncia e sem investimento. Nós não nos casamos para sermos felizes. Casamos-nos para fazer o cônjuge feliz. O amor não é egocentralizado, mas outro-centralizado. A Bíblia diz que o amor não visa seus próprios interesses. O amor não pensa no que pode receber, mas no que pode dar. Ele, o amor, não busca a satisfação do eu
em primeiro lugar. Não. Mas a realização do outro. Ele, o amor, não olha para o próprio umbigo, mas concentra-se na realização e na felicidade do outro. Entenderam? Tudo que foi falado aqui dá para abrir em vertentes. Várias frases e colocações que foram aqui faladas e que também serão faladas ainda. Você pode estar analisando, verificando, entrando, se aprofundando. O teu pensamento pode aprofundar-se mais ainda em sabedoria. Depende unicamente de você. Certo? Vamos lá. Uma outra metáfora do casamento: olhos abertos e ouvidos atentos. Deus fez a mulher diferente do homem, embora a partir deste, da costela de Adão, a partir do homem, Deus fez a mulher, mas ela é diferente. Deus é criativo e sua criação expressa sua bondade e esplêndida sabedoria. Cada pessoa é um universo singular. Deus criou você e jogou a forma fora. Deus não nos criou em série. Nós não fomos criados dentro de uma fábrica, sendo criados assim, vários repetidos. Não. Mas fez cada um de forma exclusiva e peculiar. Uma das características que diferem o homem da mulher é que esta é atraída pelo que ouve e o homem é despertado pelo que vê. Dessa forma, a mulher deve ser mais atenta com sua apresentação pessoal e o homem mais cuidadoso com suas palavras. Há um ditado chinês que diz que devemos abrir bem os olhos antes do casamento e depois fechá-los. Casou? Fechar o olho. Hoje é diferente, o negócio está pegando, meu irmão. O negócio está ficando difícil. Muitas pessoas parecem fechar os olhos durante o namoro e depois do casamento sofrer de insônia e viver não apenas com os olhos abertos, mas carregando uma grande lupa. Tá a lupa carregando, enxergando. O namoro é uma experiência de adequação e teste. Quando ele apresenta sinais de ciúmes, brigas, discordâncias, isso é um alerta de que não deve prosseguir. Tapar os ouvidos a esses sinais é fazer uma viagem rumo ao desastre. É uma consumada loucura fazer uma viagem sem observar os sinais à beira da estrada. Isso seria por nossa vida e a dos outros em grave perigo. Você não é uma ilha.
Quando você caminha para o casamento sem atentar para as placas de Deus, produz sofrimento para você, sua família e as gerações pósteras. O negócio pega. Contudo, o que significa dizer que os homens são despertados pelo que vem? O que significa isso? Deus mesmo nos criou assim. Essa é uma peculiaridade inalienável do ser masculino. Não há nada de errado nisso. Não há nenhum mal intrínseco nisso. Essa característica, porém, constitui-se um alerta em duas áreas. Primeiro, as mulheres devem ser mais cautelosas na maneira de se vestirem. Que isso, pastor? Você está falando aí, eu pregando doutrina? Não! Nós estamos falando de a pessoa que vive apresentando o corpo, apresentando os contornos todos. Estamos falando de família cristã, de pessoas cristãs, evangélicas. Então, as mulheres devem ser mais cautelosas na maneira de se vestirem. Se o homem gosta de olhar, a mulher gosta de ser olhada. Se o homem é atraído pelo que vê, uma mulher desatenta na maneira de se apresentar ao marido comete um grave erro. O negócio pega. Vamos lá. Ela deve estar atenta em agradar ao marido e apresentar-se com graça e beleza, mesmo na intimidade do lar. Uma mulher sábia não desleixa a aparência, seu vestuário e seu corpo. Ela não desleixa. Uma mulher sábia. Ela tem prazer em se preparar para seu marido, tornando-se sempre atraente para ele. E eu quero acrescentar um negócio aqui. Homem é um bicho cego, tá? É um bicho cego. Homem não enxerga nada. Você pegou aqui um exemplo, uma carteira e botou aqui, você tirou, botou do outro lado aqui, acabou, não enxerga mais nada. Então, tem de ser chamado a atenção do homem para si. Certo? Porque, embora ele é atraído pelo que vê, ele tem que ser atraído pelo que vê dentro de casa. Ela precisa continuar sendo uma fonte de prazer para ele. Algumas mulheres vão para a cama com a camiseta amarrotada da campanha política do pleito passado e ainda tem a pretensão de que o marido se entusiasme na relação sexual. A cara da Dilma lá é difícil. Não se iluda. Seu marido está vendo mulheres atraentes e cheirosas todos os dias e precisa continuar olhando para você
como alguém que se prepara para ele. Um lingerie atraente ou um pijama de seda é um grande investimento no casamento. O cuidado com o cabelo, com o corpo, com as vestes, com a apresentação pessoal, é algo que todo marido aprecia na sua esposa. Mas, pastor, ele está falando só da mulher, não vai falar do homem. E aí? Qual o problema? Qual a situação agora, pastor? Calma aí, nós vamos falar do Shurek ainda. Vamos falar do Shurek. Segundo, os homens precisam vigiar para não caírem nas malhas da sedução. O homem precisa fazer aliança com os seus olhos para não cair em tentação. As mulheres precisam distinguir entre o que é vestir-se com bom gosto e vestir para despertar nos homens um desejo lascivo. Uma mulher cristã não expõe seu corpo como instrumento de iniquidade. Ela não barateia seu corpo apresentando na vitrine do desejo carnal. Ela não faz isso. Ela compreende que seu corpo é templo do Espírito Santo e pertence ao seu marido. A mulher cristã entende que as roupas mostram mais do que escondem. Elas revelam mais o íntimo do que cobrem o exterior. A maneira de uma mulher vestir-se desnuda o seu íntimo e revela seus valores. Está gostando da situação, do aprendizado, do conteúdo, do contexto? Tá uma bênção. Nós teremos que dar uma pausa por aqui e vamos dar continuidade na próxima parte. Amém? Senhor abençoe a todos. Graça e paz em Jesus.